Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda aula da semana 5000 no Home Office. Eu sou o Arley Góes, especialista em contratações remotas, empresário há 19 anos e parceiro de empresas com mais de 1000 contratações para trabalhar 100% no home office, ou seja, trabalhar de casa. Nas 3 aulas dessa semana, você está aprendendo o caminho para migrar do home office ganhando mais de 5000 por mês como DDR, Desenvolvedor de Demanda Remota. Mesmo que você nunca tenha trabalhado remotamente na sua vida, não tenha experiência prévia, ou não tenha formação, não tenha experiência com ferramentas digitais, ainda assim, essa carreira é para você. Na aula de hoje, você vai aprender como é possível conseguir um emprego no regime home office sem ter faculdade ou experiência prévia. Também vou te mostrar em quais vagas que você pode ganhar mais de 5000 por mês, porque não são em todas. E também vou mostrar o plano de carreira para essas vagas, para que você possa crescer profissionalmente e também como dar os primeiros passos sem ter que arriscar perder o seu trabalho atual, caso esteja trabalhando neste momento. Vou compartilhar minha tela aqui e eu gostaria de lembrar que, para aqueles que ficarem e assistirem as 3 aulas até o final, teremos um pequeno questionário no final, depois de terminar o evento, e você vai poder receber um certificado com o seu nome assinado pela RGS digitalmente, nesse formato aqui, tá? Para aquelas pessoas que ficarem até o final e responderem o questionário corretamente. Um questionário fácil, tá? Tranquilo, só mesmo para comprovar de que você assistiu as 3 aulas até o final. Isso é o mais importante. E só isso já vai dar uma ajuda aí na sua carreira, porque você vai ter um certificado de ter participado em um evento totalmente remoto. Repassando aqui então, o segredo para ganhar mais de 5000 sem ter experiência, quais as áreas que pagam mais no mundo remoto, como encontrar as melhores vagas dentro dessas áreas. Ok? Esse será o tema da aula de hoje, a aula 2. Mas antes, eu coloquei aqui e eu queria agradecer muito aos comentários, a todas as pessoas que foram e comentaram lá na aula 1, lá no nosso Instagram. Coloquei alguns aqui, fiz um esforço para poder responder a maioria que eu pude. Se eu não me engano, até o momento que eu entrei, tinha conseguido responder a todos. Então, eu quero agradecer muito a todos os que estão participando e a você que está aqui também na segunda aula, participando disso. Na primeira aula, há um detalhe aqui, né? Os comentários. Ótima aula, muito empolgado, aula sensacional, ansioso para a segunda aula, aula incrível. Então, se você perdeu a primeira aula, olha só o que que a gente viu lá e o que que a gente repassou lá na primeira aula. Qual o melhor momento para você começar? Quem esteve na primeira aula já sabe isso. Já sabe que existe um método para chegar mais rápido. Já sabe que várias pessoas já alcançaram essa carreira e esse trabalho remoto. Já sabe também que as empresas querem muito contratar. Você entende o porquê? Na primeira aula nós vimos o porquê de tudo isso. Também vimos que o trabalho remoto não tem volta atrás. O mercado de trabalho remoto já não vai voltar, o mercado nunca mais vai voltar a ser o mesmo. E vimos também que faltam pessoas para cobrir todas as vagas, ou seja, as empresas querem muito contratar, mas faltam pessoas para poder preencher essas vagas com sucesso. E também vimos que começar hoje está mais fácil do que nunca esteve na história do mercado. E se você não entende o porquê disso, você precisa assistir a primeira aula. Se você não assistiu a primeira aula, volte agora, tá? Agora mesmo. Pode fechar aqui ou pode procurar aqui o link da primeira aula e assiste a primeira antes, porque senão o que você vai ver aqui, você não vai conseguir aproveitar tão bem como se tivesse visto a primeira aula. O conteúdo foi criado em sequência, como se fosse uma série do Netflix com 3 episódios. Então, se você assiste e começa do 2, você não vai entender parte da história do conteúdo e do aprendizado, ok? Então, recomendo que você volte lá agora, pause esse vídeo aqui e assista a aula 1 completa, para depois voltar aqui e continuar nessa aula 2, tá bom? E o que vamos ver hoje, já falei, porque o trabalho remoto, porque o trabalho remoto é melhor, quais as áreas que pagam mais de 5000, como fazer para encontrar vagas para ganhar mais de 5000 e como acessar sem ter experiência ou faculdade.
Direto ao ponto, respeitando e valorizando o seu tempo aqui. Vamos direto ao conteúdo e diretamente ao aprendizado, ok? Preciso ressaltar algumas coisas, apesar de que eu creio que você já quer muito trabalhar remotamente, preciso ressaltar algumas coisas para ficar claro o porquê que o mercado está tão aquecido, por que as empresas estão tão desesperadas para contratar e as pessoas querem tanto trabalhar. Porque a modalidade presencial, apesar de ter as suas vantagens, tem muitas desvantagens, tem muitos problemas que não foram resolvidos ao longo do tempo e que incomodam as pessoas há décadas e décadas. Que problemas são esses? De forma muito rápida. Horas e horas perdidas no ônibus, no metrô, ou no trânsito, dependendo no carro, no trânsito, dirigindo ou não. Risco de ser assaltado, você tem que sair de casa, tem que pegar ônibus, pegar metrô, às vezes chega tarde, desce num lugar não tão acessível, um lugar perigoso. Você tem risco de chegar atrasado no seu trabalho por vários motivos. Furou o pneu, o ônibus não parou, estava lotado, perdi o ônibus. Engarrafamento mais do que o esperado. A chuva fez com que ficasse tudo lento. Ah, molhei meu sapato na correnteza na chuva. Me sujei indo para o trabalho. Enfim, são inúmeras possibilidades e coisas que podem acontecer que fazem com que você chegue atrasado no seu trabalho. Concorrência por vagas que nem sequer atendem às suas expectativas. Um problema do mundo presencial, do mercado de trabalho presencial, é que você só consegue ter acesso às vagas aonde você consegue ir presencialmente. Geralmente, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50 quilômetros de distância da sua casa. Já não é tão acessível quando você está a 300 quilômetros para ir e voltar todos os dias. Um 1.000 metros, 500 quilômetros, perdão, 1.000 quilômetros, isso é muito longe. Agora, quando você está no remoto, você automaticamente tem acesso a vagas no mundo inteiro. Dificuldades como mau tempo, chuva, frio, calor, às vezes umidade, às vezes poeira, sujeira, né? Dependendo do lugar. Não pode estar perto da família. Enquanto você trabalha, tem alguma pausa, alguma folga. Às vezes até no seu próprio trabalho. Tem uma pausa para o lanche, tem uma pausa para um coffee break, para dar uma descansada rápida para o horário do almoço. Mas nem sequer esses momentos você consegue passar com a sua família. Às vezes o almoço, se você volta para casa para almoçar, para voltar para o trabalho não compensa. Então você perde essa 1 hora ou 2 horas de almoço, dependendo de como é o seu trabalho hoje, se é que você está trabalhando. Então, não pode estar perto da família. Essas pausas são inaproveitadas. Você não consegue desfrutar elas com a sua família ou com as pessoas que você ama, que você ama. E você se torna preso e não tem tempo para buscar outras oportunidades de trabalho. Na maioria dos casos, pelo menos era o meu caso, sai do trabalho, passa o dia fora, nem almoça em casa, nem toma café em casa, nem às vezes janta em casa. No meu caso, às vezes eu até jantava fora. E quando chega em casa, você só quer descansar. Às vezes nem tem ânimo, nem energia vital para dar atenção para os filhos, para o esposo, para o marido ou para a esposa. Então, tudo isso vai se perdendo sem que nós percebamos, sem querer, querendo, como diz o Chaves. E ainda tem mais coisas, menor flexibilidade de horário, porque você depende do local físico para trabalhar, então você não tem essa flexibilidade de poder escolher o horário para exercer suas atividades. Você precisa estar lá dentro para exercer. Gastos com transporte, locomoção, refeição, cuidados pessoais. Às vezes você tem que pagar alguém para cuidar dos seus filhos, ou você precisa dar alguma ajuda de custo para sua mãe, para o seu pai, para cuidarem, para a avó das suas crianças, ou até mesmo dependentes. Às vezes é a sua mãe que precisa de cuidado, nem é o seu filho. E você tem que pagar alguém, às vezes, ou em casos mais extremos, você até teve que colocar algum familiar, algum ente querido num asilo, porque você precisa trabalhar e ganhar o pão de cada dia. E no mundo presencial, isso não é possível. Você não pode estar presente para cuidar da pessoa enquanto trabalha. E a disponibilidade de vagas é absolutamente menor. Essas são algumas desvantagens do mundo presencial, do mercado de trabalho presencial. E se você já passou por alguma dessas situações aqui, ou algumas dessas coisas te incomodam muito hoje, comenta aqui embaixo na aula.
Deixe seu comentário aqui ou deixe o comentário lá no nosso Instagram, que tem o post lá dessa aula. Eu gostaria muito de saber quais desses problemas aqui são os que mais te incomodam. Quais dessas coisas são as que mais tiram a sua paz e fazem com que você queira migrar para o mercado de trabalho home office. Eu gostaria de entender quais são as maiores dores, quais são os maiores problemas que realmente te incomodam. Agora, passando também rapidamente alguns motivos pelos quais o mercado de trabalho remoto é melhor. Você tem economia de tempo e dinheiro em deslocamentos. É quase o contrário do que nós vimos nas desvantagens do presencial. É quase que a solução para aqueles problemas que vimos lá. Economia de tempo e dinheiro em deslocamentos, flexibilidade de horário, ou seja, suas atividades são controladas por atividade e por resultado, não tanto pelo horário que foram executadas. Liberdade geográfica. Basta você ter um computador e ter acesso à internet que você pode exercer o seu trabalho daquele lugar. Você não está amarrado em um lugar. Às vezes mora numa casa que você não quer morar mais, num bairro que você já nem gosta mais, ou algum amigo, algum familiar se mudou para outro lugar e você não pode ir também por causa do seu trabalho. Essa liberdade geográfica do mercado de trabalho remoto te permite isso. Mais oportunidades de trabalho, praticamente o mundo inteiro está nas suas mãos, porque com o acesso à internet você consegue acessar vagas no mundo inteiro. Para alguns, a limitação é o idioma, por exemplo. Mas ainda assim, existem empresas brasileiras e existem brasileiros no mundo inteiro. E olha um detalhe importante: empresas com brasileiros, com donos brasileiros em outros países, dão bastante prioridade a contratar brasileiros, por várias questões. Pela questão cultural, pela questão também do custo para as empresas fora. Muitos, diria mais de 20 países procuram pessoas para trabalhar que são do Brasil, para trabalhar remotamente, justamente por causa da questão do custo e da diferença cambial, da diferença no valor da moeda e tudo mais. E isso faz com que possamos ganhar muito bem aqui e servir e chegar a suprir essa necessidade dessas vagas até mesmo em outros países. Mas não é o foco principal desse evento. O foco principal é você entender que não importa o lugar, você consegue atuar como desenvolvedor de demanda remoto, que eu vou explicar muito melhor como funciona hoje. Mais produtividade, seu dia rende mais, porque você gasta menos horas em trânsito, em deslocamento, enfim, toda a preparação para poder ir para o trabalho. Conforto emocional, porque você pode estar perto das pessoas que você ama. A demanda de trabalho é muito alta e você sai de um ambiente presencial onde você tem que estar brigando para poder conseguir um trabalho, onde você vai para um ambiente onde as empresas estão brigando para te contratar. Essa é uma das vantagens do mundo remoto. E você tem potencial de ganhos elevados, até porque as empresas têm um custo muito menor. Se você não lembra, lá na aula 1 eu expliquei isso. Quais os custos que as empresas reduzem e por que as empresas cada vez mais estão indo para o mundo remoto. E aqui tem um ponto importante. Falamos sobre vantagens do mundo remoto, do mercado de trabalho remoto, das carreiras remotas, mas nada na vida é mil maravilhas, nem tudo é flores. Então, para que você consiga um trabalho remoto para ganhar muito bem, para ganhar mais de 5 mil reais por mês trabalhando de casa, inclusive sendo CLT, mesmo sem ter experiência, não é tão fácil assim. Não é tão simples assim. Para que isso seja possível, você precisa entender uma coisa que eu paro nesse slide aqui para explicar melhor. Você precisa deixar de ser escolhido para ser um escolhedor. Você precisa deixar de ser escolhida e precisa passar a ser uma escolhedora. Seja você homem ou mulher. Você precisa mudar o seu posicionamento de uma pessoa que deixa a vida me levar. Vamos ver no que vai dar. Ah, é o que tem para hoje. É, vamos levando a vida. É, fazer o quê, né? É assim mesmo. A vida é assim mesmo.
Esse tipo de pensamento, esse tipo de frase precisa desaparecer e ser eliminado totalmente da sua cabeça. Você precisa adotar uma postura, e talvez seja uma parte que não é tão fácil para muitos, adotar uma postura de que eu escolho qual é o destino da minha vida a partir de agora. Eu escolho o que vai acontecer na minha vida a partir de agora. Seria ingenuidade pensar que a gente tem controle sobre tudo. Mas a questão é, sobre aquilo que você tem controle, o que você está fazendo? O que você está escolhendo dentro do que você tem controle? O que você escolhe? Eu entendo que se nós esticamos a nossa mão, não podemos alcançar o mundo inteiro. Mas dentro do seu alcance, o que você escolheu? O que você está fazendo? Essa é uma parte que às vezes eu até me emociono, porque eu passei por isso, por essa transição de ser escolhido. E tive que me tornar um escolhedor para poder mudar a minha vida. Como assim, Warley? Tá muito filosófico isso aqui, eu não tô entendendo bem. Eu vou te dar exemplos para ficar mais fácil. Eu sou casado hoje há 15 anos já. Tenho 2 filhos maravilhosos. E eu não escolhi ter filhos. Eu não escolhi o momento de ter filhos, por exemplo. Eu não escolhi a faculdade que eu ia fazer. Eu fui naquela que me permitia ter uma bolsa 100%. Eu não escolhi o momento que eu ia ter filhos, uma decisão muito importante na minha vida. Eu não escolhia o corpo que eu queria ter. Eu não escolhia as habilidades que eu queria ter. Eu não escolhia o trabalho que eu queria ter. O que viesse estava bom. E isso me fazia ir parar em alguns lugares que eu também não tinha escolhido. É como se eu estivesse dentro de um rio e simplesmente decidisse não nadar. Eu vou deixar a correnteza me levar e eu vou chegar em algum lugar, mas esse lugar não sou eu que escolho. E talvez na sua vida você esteja dessa forma. Talvez você esteja num trabalho que não está satisfeito, satisfeita, porque você nem escolheu estar aí. É porque um amigo seu te indicou. É porque era o que tinha. É porque precisava pagar o boleto, pagar as contas. É porque precisava comprar comida. É porque precisava sustentar a casa. Eu não tive escolha. E eu entendo isso. Eu entendo isso de verdade. Meus primeiros anos de casado, eu passei fome com a minha esposa. Passei fome, deixa eu detalhar um pouquinho melhor, né? A gente comeu tapioca, só tapioca durante uma semana, por exemplo. Isso foi o passar fome, que na verdade não é, né? Estou, estou talvez mudando o conceito das coisas. Mas a gente comeu tapioca por uma semana. E naquele momento, qualquer coisa que viesse eu estava pegando. Qualquer trabalho que viesse eu estava pegando. Eu casei muito cedo. Casei com 20 anos. E eu entendo se você diz, olha, mas eu não tive escolha. Eu tô aqui porque não tem outra. Eu entendo isso. Só que para que nós tenhamos escolhas, nós precisamos mudar antes o nosso perfil e nos tornarmos escolhedores. É triste ser escolhido. Pode ser que você pense, não, mas ser escolhido é uma coisa boa. Não é, porque você está totalmente fora do controle da sua vida. Você precisa escolher. E agora chegou a hora de você começar a escolher. Eu estou gastando 4, quase 5 minutos nesse slide para você entender a importância disso. Eu não estou falando só do trabalho, eu estou falando de tudo na sua vida. E se você sair desse evento aqui gratuito, essa semana, 5 mil no home office, e você puder dizer, olha, valeu a pena aquele evento, eu saí de lá um pouco transformada, eu saí de lá com uma vida melhor, com uma mentalidade melhor, com uma decisão diferente na minha vida. Isso já é suficiente para mim. Eu já posso dormir tranquilo, porque eu sei que eu estou ajudando. Fazendo você mudar a sua mentalidade, o seu posicionamento de ser escolhido, escolhida, para ser um escolhedor. Um escolhedor. Talvez você nem sequer escolheu a sua namorada. É porque você encontrou com ela e ela falou para você, e aí, vamos sair? É, vamos, você nem queria. E esse nem queria, vocês acabaram
dormindo juntos um dia e ela ficou na sua casa, ou você ficou na casa dela e foi ficando, e quando você olha pra trás, faz 5 anos que você tá com uma pessoa que você nem gosta, porque foi ela que te escolheu. Você nem escolheu que tipo de pessoa você queria estar junto. Talvez você esteja casado com uma pessoa assim. E eu sei que isso é perigoso, tá? Esse tipo de reflexão é perigosa, mas pense, isso é necessário. Para você mudar a sua carreira, mudar a sua vida profissional, trabalhar de casa, fichado, carteira assinada, com todos os seus direitos, ganhando mais de 5.000, trabalhando de casa ou de qualquer lugar que você quiser, você precisa escolher. E esse é o primeiro passo. Você precisa filtrar essas vagas. Você precisa definir o que você quer. E se você está aqui, provavelmente nós já te ajudamos a definir o que você quer na sua vida profissional. Trabalhar remotamente, ganhar mais de 5.000 por mês, tendo essa liberdade geográfica. Mas para isso, não se esqueça. É necessário deixar de ser escolhido na vida e passar a ser o escolhedor. A pessoa que toma as rédeas da vida e decide, independentemente das condições. A condição não pode te dizer do que vai ser a sua vida. Você tem que ser a pessoa que decide o que será da sua vida a partir de agora. Decisões são os que mudam, as coisas que mudam isso. Tempo suficiente nisso. Podemos continuar. Como se faz para ganhar bem? Você precisa escolher. Precisa escolher. É o primeiro passo. Quanto você quer ganhar? Ah, olha, eu quero ganhar mais de 5.000. Para mim tá ótimo. Da situação que eu tô, ganhar mais de 5.000 para mim tá ótimo. Beleza. Vamos para frente então. Vou dar uma acelerada, porque eu gastei bastante tempo ali naquela questão de escolhido, escolhedor, tá bom? Primeira coisa que você precisa fazer, encontrar vagas. Mas que vagas? São milhares de vagas. Se brincar, são milhões no mundo inteiro. Então você precisa primeiro escolher, mudar a sua forma de pensar. Escolhi o que eu quero. Opa, agora sim eu uso ferramentas para encontrar as vagas que eu quero, que eu escolho. As ferramentas são de menos. LinkedIn, Remotar, Catio. Deve ter umas 10 ou 15 ferramentas onde você pode filtrar essas vagas. Mas o ponto-chave é, você precisa ter escolhido isso antes. Quanto quer ganhar, qual é a área que você quer atuar. Inclusive, nessa aula 2 você vai aprender e entender a comparação entre algumas áreas, quais são as melhores, tá? Se você tem essa sensação de que tem muitas vagas, mas nenhuma serve para você, é porque você não tem uma postura de escolhedor, de escolhedora. Você precisa filtrar as áreas que pagam bem, porque se você escolhe, você vai querer ganhar bem, no caso mais de 5.000. Filtra as áreas que pagam bem e descarta as áreas que não pagam bem. E eu aqui já quero acelerar o seu tempo, eu quero te evitar esforço, eu quero evitar que você tenha que perder tempo descobrindo essas coisas. Eu estou pegando todos os meus erros, experiências e aprendizados e transmitindo para você nessas 3 aulas desse evento. Por isso que é importante você ficar até o fim. Áreas que não pagam bem no mundo remoto. Exceto se você for de um cargo de gestão muito alto, mas aí isso sai fora do que estamos falando aqui. Sem experiência, sem formação. Isso sai totalmente fora do que estamos falando. Agora, se você quer uma área que vai pagar bem, ganhar mais de 5.000, mesmo sem ter experiência e formação, você precisa fugir dessas áreas. Fuja do administrativo, fuja de áreas de suporte no mercado remoto. Pode pegar e fazer o teste, procura lá. Você vai achar vagas que pagam 1.000, 1.000 e pouquinho, 1.500, máximo 2.000 reais. E ainda assim, você não tem a possibilidade de subir, de crescer na carreira. Não tem um plano de carreira claro, tá? Então, fuja das vagas remotas na área administrativa e suporte. Não pagam bem. E tem algumas áreas que pagam muito bem, inclusive remoto, tá? Telemedicina é validada, aprovada no Brasil, inclusive sendo CLT, caso seja o seu desejo como médico, se você tem um sonho de ser médico, por exemplo. Porém, qual é o problema dessas duas áreas no mundo remoto que pagam muito bem? Medicina e tecnologia. A curva de aprendizado é infernal. É gigante. Medicina, no mínimo 8 anos, entre
Faculdade, residência, até você estar atuando de verdade no mercado, no mínimo 8 anos. Sem falar no dinheiro investido, né? Sem falar nos milhares e milhares e milhares de reais que você precisa investir na faculdade de medicina. E se você entrar numa faculdade federal, ainda assim você vai ter muitos custos com, com material didático, com deslocamento e o mais valioso da nossa vida, o tempo. Mesmo que você não gaste R$ 1, você vai gastar a coisa mais valiosa que existe na sua vida, que é o seu tempo. É onde a vida acontece, é no tempo. E tecnologia também paga muito bem. Eu sou analista de sistemas, inclusive. Pós-graduação em desenvolvimento de software. Amo desenvolvimento de software, amo tecnologia. Mas não recomendaria para ninguém. Para ninguém que eu amo, para ninguém que eu quero o bem, para ninguém que eu, não que eu queira o bem, tá? Mas eu não recomendaria para ninguém que eu queira ajudar a sair de uma situação onde ela não tem controle, onde a vida profissional dela está ruim, para ir para uma carreira de sucesso ganhando bem de forma rápida, sem experiência. Tecnologia não dá. Você tem uma curva de aprendizado grande. Grande mesmo. Mínimo 4, 5 anos. Inclusive, as empresas exigem bastante experiência para poder contratar. Então, essas duas áreas pagam muito bem, mas tem problemas gravíssimos para quem quer acessar uma carreira já de forma rápida, sem ter experiência prévia, sem ter que fazer uma faculdade. E o que paga muito bem sem ter experiência? Área comercial. É a melhor área do mundo remoto para você trabalhar sem experiência prévia. Por quê? Porque o critério de avaliação é atividades e resultado. Atividades e resultado. Você vai entender por quê. Se você tivesse uma empresa, imagine assim, não precisa nem ter uma empresa, tá? Se você tivesse um caixa eletrônico do banco lá, tem lá um caixa eletrônico, aí tem o lugarzinho de fazer um depósito, tem um lugarzinho de fazer o saque, tá? Se cada vez que você colocasse uma nota de R$ 100 naquele caixa eletrônico, saísse uma nota de 200, o que você faria? Você estaria disposto a pagar esses R$ 100 para poder receber 200? Com certeza sim, uma pergunta óbvia. E assim funciona a área comercial das empresas. Sabe por que as empresas pagam muito bem para a área comercial? Porque é uma área que traz dinheiro para a empresa. A cada R$ 5.000 que você ganha no mês, significa que com o seu trabalho, com o seu valor que você gerou para a empresa, você ajudou a empresa, você exerceu a sua profissão, você no mínimo gerou 10 mil para a empresa. Então, cada vez que a empresa coloca R$ 100 em você, você retorna R$ 200 para a empresa. Mas não é que você tire isso do seu bolso, o cliente. Então, as empresas estão desesperadas para contratar pessoas no mundo remoto, quase que sem limites, porém, desde que sejam em uma área que traga dinheiro para a empresa. Lembra do primeiro episódio? Caso você não assistiu, volta lá, da primeira aula. Foi isso que eu descobri na primeira reunião, naquela reunião que eu tive com o meu sócio da Espanha. Se você quer ganhar bem, você precisa estar numa área comercial. Se você quer ganhar bem, sem ter experiência prévia, sem se preocupar com uma formação e com uma faculdade específica e anos de estudo. Ah, Wally, mas a área comercial é complicada, eu não gosto de vender. Não gosto de vender. E aí, o que eu faço? Justamente é por isso que eu estou aqui. Para te esclarecer e tirar essas dúvidas sem sentido, essas dúvidas bobas que geralmente a gente tem nos impedem de ir para frente, de avançar numa carreira. Você não precisa se preocupar se você não gosta de vender. Sabe por quê? Você só precisa estar dentro da área comercial, mas você não precisa ser o vendedor. Existem vários cargos dentro de um processo comercial, dentro da área comercial. O vendedor é só um dos cargos. E o desenvolvedor de demanda é um desses cargos que você não precisa vender, porém está dentro da área comercial da empresa. Traz dinheiro para a empresa, mesmo sem vender. Você não precisa trabalhar com vendas para ganhar mais de 5 mil trabalhando de casa, sendo CLT. Você só precisa entender quais são as melhores vagas dentro da área comercial
que não seja vendedor, que não seja, enfim, alguma vaga que você não goste. E é o que você vai aprender agora. Não é na próxima aula, é agora, tá? Não sai e fica até o final, que você vai aprender agora. Quais são as 3 melhores vagas para ganhar mais de 5 mil trabalhando remotamente na CLT? 3 melhores vagas. Primeira, analista de cobrança. Uma das top 3 vagas no mercado de trabalho remoto para você ganhar mais de 5 mil reais por mês. Só que tem uma questão que muitas pessoas me dizem. É chato cobrar, ué. O analista de cobrança paga bem, tem fixo, CLT, tem até variáveis, bonificações. Meu Deus, ganha muito bem. Mas perdoa a palavra, é um saco ficar fazendo cobrança. Isso é o que muitas pessoas pensam, tá? Não é o que eu penso. Então, pode ser que você não goste muito de analista de cobrança, mas é uma opção que você tem, certo? Outra opção, consultor de vendas ou vendedor. Vendedor remoto, tá? Outra profissão que você pode ganhar mais de 5 mil reais por mês. Perdão. Te permite ganhar mais de 5 mil reais por mês trabalhando de casa na CLT. Porém, o que eu escuto muito é, não gosto de vender, não gosto de vender, não gosto de vender, não tenho dom para vendas, não gosto de vender, não gosto de vender. Mas ainda assim, está nas top 3 vagas e carreiras do mercado de trabalho remoto. E a terceira delas, adivinha qual é? Desenvolvedor de demanda. Desenvolvedor de demanda, o que que ele faz? No fundo, no fundo, no fundo. Ele ajuda as pessoas. Talvez você não queira ser analista de cobranças porque você acha chato cobrar, e pode ser que não. Talvez você não queira ser vendedor porque você não gosta de vendas, mas pode ser que não. Pode ser que você goste de vendas, você ame vendas. Eu amo vendas, por exemplo. Mas pode ser que não seja o seu caso. Se o seu caso não é o primeiro, você não gosta muito de cobrança, acha chato. Se você não gosta muito de vender, desenvolvedor de demanda te permite ganhar mais de 5 mil reais por mês ajudando as pessoas. Como assim ajudando as pessoas, Wally? Vou te explicar, não se preocupe. Se você não gosta de ajudar as pessoas, vou te dar um conselho muito sério. Fecha esse vídeo aqui e vai procurar alguma coisa mais espiritual, alguma coisa em refletir melhor, porque isso precisa ser alguma questão mais profunda pessoal sua. Por quê? Intrinsecamente, no ser humano, ajudar ao próximo, ajudar a outras pessoas, nos gera, tá? Isso está na nossa anatomia. Isso nos gera uma sensação de prazer e de felicidade. Isso é de todo o ser humano. É da anatomia. Na parte biológica do ser humano. Não é algo cultural, tá? Então, ajudar as pessoas, todo mundo deveria estar contente em ajudar as outras pessoas. Claro, ajudar sem nos prejudicarmos. Então, desenvolvedor de demanda ajuda as pessoas. E é uma carreira que está na top 3 para ganhar mais de 5 mil por mês. Quais as vantagens de ser o desenvolvedor de demanda sobre as outras? Você ganha comissões sem ter que vender, você só gera agendamentos, você só faz a gestão e faz marcações de apresentações da agenda dos vendedores, porém você ganha comissões sobre essas vendas que você nem realizou, nem foram feitas vendas por você, mas você ganha comissões. Você não precisa ter experiência prévia, porque o processo comercial te dá mastigado todo o passo a passo para você executar. E, para esclarecer um pouquinho o que um desenvolvedor de demanda faz, vamos pensar assim. Ele entende a necessidade da pessoa e encaminha para a pessoa, para o especialista que pode ajudar. E aí eu coloquei um desenhozinho aqui no hospital, porque é uma forma fácil de entender com essa analogia, com esse exemplo do hospital. Como assim no hospital? Imagina que existe um hospital gigante com um montão de especialistas. E você está bem na porta principal do hospital. Existe uma mesinha, um balcão, você está sentado aí bem na entrada, onde milhares de pessoas passam.
E as pessoas, quando entram aí, precisam obrigatoriamente falar com você. E a pessoa vem e fala: Olha, tudo bem? Sim, tudo bem. Como posso te ajudar? Olha, eu estou com uma dor muito forte aqui no meu joelho. Muito forte. Eu acho que eu caí, bati, machuquei. Pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Meu joelho está doendo, eu não aguento mais. E você faz algumas perguntas para a pessoa. Ah, entendi. O seu joelho está doendo, ok. Ele está inchado? Ele tá. Ele dói quando você mexe ou ele dói quando tá quietinho? Ah, tá, não, ele dói quando eu mexo. Ah, ok, entendi. Você é uma pessoa que está qualificada para ser atendido por um ortopedista. E eu vou marcar aqui agora para você, tá? Vou marcar aqui com você uma reunião com um especialista, com um ortopedista, para ele te dizer qual o caminho que você deve seguir. E outra coisa, eu vou marcar aqui uma consulta para você gratuita com um ortopedista que é o especialista dessa área. Uau! Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigada. Eu preciso realmente resolver esse problema no meu joelho e eu estou muito agradecido porque você vai conseguir para mim uma reunião com esse especialista para eu poder saber o que que eu devo fazer. É isso, muito bem. E se essa pessoa vai lá ser atendida com aquele especialista, independentemente dela comprar algo ou não, o seu trabalho está feito. E você ganha também por isso. Mas, se essa pessoa for atendida com um ortopedista e ele explicar, olha, você precisa fazer um procedimento aqui, fazer uma fisioterapia, tomar esse remédio aqui, o que essa pessoa comprar ou contratar ou fizer com o ortopedista, alguma cirurgia, algum remédio, você ganha comissões sobre isso, sem cobrar nada mais da pessoa, tá? Então você literalmente ganha para ajudar as pessoas. Isso é o que faz um desenvolvedor de demanda. Numa empresa, você vai identificar pessoas que estão com um problema e vai encaminhar elas para um especialista naquela área que pode ajudar ela, com uma reunião com um especialista de forma gratuita. De forma resumida, é isso que um desenvolvedor de demanda faz. Facilidades para ser um desenvolvedor de demanda, coisas importantes e interessantes sobre a vaga, sobre a profissão. Não precisa de faculdade, não precisa ter experiência prévia, justamente pelo que eu falei. Porque existe um processo comercial estruturado nas empresas que têm desenvolvimento de demanda. Empresas que contratam para desenvolvimento de demanda são empresas mais estruturadas, mais sérias, mais robustas e tem um processo já muito bem definido. Então, por isso, você não precisa ter experiência prévia. Você só precisa saber fazer. Você só precisa realmente dizer: olha, eu não tenho experiência, mas eu sei como se faz. Eu tenho habilidade nisso. Eu entendi como se faz e eu pratiquei isso. É a única coisa que você precisa. Saber fazer. Mas não precisa ter experiência comprovada, não precisa ter experiência prévia, ter trabalhado em outro lugar para poder começar a exercer. Basta você ter aprendido as habilidades. Você estudar como funciona, o que faz, as ferramentas que usa, e é isso. E você pode adquirir isso de forma gratuita, que vai levar um pouco mais de tempo, né? Mas você consegue também adquirir isso de forma pontual. Exatamente. Isso é o que você precisa aprender e você consegue dominar essas ferramentas de forma acelerada. A questão é, o fato de um processo comercial estar bem definido, você não precisa ter experiência prévia. Nem faculdade, nem formação. Facilidades para ser desenvolvedor de demanda. Mais itens. Tem um plano de carreira completo. Isso aqui para mim é genial. Uma das coisas que eu mais gosto da carreira, inclusive. Tem um plano de carreira muito claro, tá? Desenvolvedor de demanda, em alguns casos ele começa como assistente, na maioria dos casos ele começa como júnior, que é a pessoa que faz enquanto está aprendendo. Por isso, não precisa de experiência prévia. Então você faz aprendendo, faz aprendendo. Chega um ponto que você é pleno e você faz sozinho. Depois você é sênior, você faz sozinho e ao mesmo tempo ensina outros júniors. Depois você é supervisor, depois você é coordenador, depois você é diretor de equipes comerciais de desenvolvimento de demanda. Tem uma carreira clara, uma carreira de crescimento absurda que você pode seguir dentro da área de desenvolvimento de demanda.
Detalhe, mais detalhes, você não precisa sair do seu trabalho atual para poder começar. E você pode fazer uma transição 100% segura de carreira, sem perder o seu trabalho, sem passar por nenhum perrengue. Por que isso é possível, Warley? Porque você consegue encontrar as vagas sem sair de casa. Você consegue se candidatar e participar nas entrevistas em horários flexíveis. As empresas que contratam sabem que geralmente as pessoas estão trabalhando em outros lugares. Então, as entrevistas são marcadas em horários que você está fora do seu trabalho, que você consegue participar. Encontrar as vagas, você consegue encontrar as vagas em qualquer lugar. Até mesmo estando no seu trabalho, você consegue procurar as vagas, mas você pode fazer isso em casa, de noite, fim de semana. O processo seletivo também é baseado em atividades e não em horários. Você consegue até participar num processo seletivo enquanto trabalha na sua empresa atual. Você pode realizar as atividades de noite, na hora do almoço, de manhã, no fim de semana, dependendo no horário que você estiver livre, nas atividades do processo seletivo. Então você consegue fazer uma carreira não 70, não 80, não 90, 100% segura para ser desenvolvedor de demanda sem sequer ter que perder o seu emprego atual. Com isso, você consegue mudar de vida, fazer essa transição de carreira sem correr riscos, ganhar mais de 5 mil reais por mês, trabalhando de casa, migrar para o home office, sem experiência, sem formação, sem faculdade. É essa a realidade. E eu te expliquei o porquê de tudo. Tem gente que fala, olha, funciona assim, 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 faz assim, 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 e não explica o porquê. Essas aulas são pensadas para que você tenha o poder, para que você tenha realmente a consciência e que sua mente abra de uma forma que nunca mais vai fechar. Porque eu explico o porquê de cada coisa, mostro provas e evidências do que eu estou falando. Eu não espero que você acredite em mim. Eu espero que você acredite nos fatos, nas evidências e nas provas e em tudo que eu estou te explicando o porquê. Com isso, você já consegue escolher as melhores vagas no mundo remoto. Mas só que ainda não acabou. Não acabou. Sexta-feira, às 8 da manhã, nós vamos ter a aula mais importante dessa jornada. E com o que você viu até agora, eu tenho certeza que você já está conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel. Até foi algum dos comentários lá na aula 1. Tenho certeza que você está conseguindo enxergar uma saída. Se você está com a sensação, ou teve essa sensação no evento até agora, tipo assim, ah, agora sim, aí faz sentido. Agora entendi por que que isso funciona. Se você está com essa sensação, ou teve essa sensação algumas vezes, ou alguma vez, você está no caminho certo. Porque o objetivo é realmente esse. É abrir os seus olhos para você enxergar algo que você não enxergava antes. Te mostrar que não faltam oportunidades. O que falta muitas vezes é a capacidade que nós temos de enxergar essas oportunidades. A falta de conhecer essas oportunidades. E muitas vezes oportunidades gigantes. Oportunidades maravilhosas que passam na nossa frente e nós não conseguimos enxergar. Você já entendeu? Já viu essa luz no fim do túnel? E você entendeu como que é possível trabalhar de casa ganhando mais de 5 mil na CLT? E por quê? E quais áreas? Nessa aula, você já aprendeu por que, que o trabalho remoto é melhor. Ferramentas para poder encontrar essas vagas remotas. Lembrando que as ferramentas são o de menos. O mais importante é você mudar a sua mentalidade para ser uma pessoa escolhedora a partir de hoje. As áreas e vagas corretas para ganhar mais de 5 mil. Não só mostrei a área, as áreas, dessas áreas a melhor, dessa área melhor as vagas, dessas vagas a melhor carreira. Por que que ser um DDR gera altos ganhos sem ser vendedor ou vendedora? Para ser DDR você não precisa de ter experiência, você já sabe o porquê agora. E na aula 3, eu tenho mais novidades para você. Só que antes, eu quero te falar uma coisa. Você já viu tudo isso até agora.
E eu tentei explicar isso de forma mais comprimida, de forma mais rápida possível, porque hoje o tempo é valioso, as pessoas estão cada vez mais apressadas, talvez você esteja no trabalho, talvez você tenha que cuidar dos seus filhos, tenha afazeres. Então, eu tento comprimir ao máximo aqui esse conteúdo desse evento, apesar de ser denso, apesar de abrir a mente completamente. E eu quero te contar uma coisa, porque vários me consultaram e perguntaram. Vários falam, eu tô com muita pressa, Warley, eu preciso acelerar, eu não aguento mais o trabalho onde eu tô desempregado. Por vários motivos, as pessoas querem acelerar. E por causa disso, eu tenho um curso pago, que é a formação DDR. E nessa formação, você tem o passo a passo, onde você aprende tudo, inclusive as ferramentas, do zero ao avançado. Todas as técnicas e todas as habilidades que você precisa para se tornar o desenvolvedor de demanda que ganha acima de 5 mil por mês trabalhando de casa. Dentro do curso, você não fica sozinho, nem sozinha. Você tem o meu acompanhamento dos especialistas que ensinam no curso também. E além disso, depois nós te guiamos para as melhores empresas do mercado para você atuar como DDR. Mas não se preocupe. Eu só queria mencionar isso porque tem pessoas ansiosas já e perguntando, mas eu quero dar um passo mais, eu quero. Só para você saber que existe uma possibilidade, existe uma formação paga que nós temos, que vai acelerar muito mais o seu resultado e a sua atuação como desenvolvedor de demanda. Nos próximos dias, eu vou abrir uma turma nova para as pessoas que querem avançar comigo e querem trabalhar do conforto da sua casa, recebendo um salário mais de 5 mil por mês, exercendo a profissão de desenvolvedor de demanda remoto, de DDR. Mas, por enquanto, eu quero que você aproveite todo o conteúdo que eu estou passando aqui, nessa semana. Todo o conteúdo gratuito. É um evento 100% gratuito. E pode ser que você esteja pensando assim, Warley, mas você falou que o evento era grátis, eu sabia que tinha alguma coisa. Não, não tinha alguma coisa nada, não tem nada. O evento de uma semana é 100% gratuito. E eu tenho certeza que você não vai ser a mesma pessoa depois desse evento. Você não precisa pagar nada. Você não precisa desembolsar nada. O evento é 100% gratuito. Mas no final do evento, eu vou abrir a oportunidade para aquelas pessoas que querem dar um passo adiante, que querem acelerar, que já não aguentam mais a situação onde estão, o trabalho onde está, ou às vezes até o desemprego onde está. Para aquelas pessoas que querem, que tomam essa decisão de dar um passo adiante e acelerar o processo, essa é uma opção que as pessoas têm. Mas vou falar mais sobre isso no último episódio. Porque assim, eu termino o evento e depois, no último episódio, eu vou esclarecer melhor como funciona essa formação e como você pode acelerar e ter a RGS e a nossa equipe de especialistas pegando na sua mão e te levando até você ser contratada como DDR e possa começar a transformar a sua vida financeira e a sua vida, qualidade de vida também, para poder trabalhar de casa e estar perto das pessoas que você ama ganhando muito bem. Ok? E na aula 3, o que você vai aprender? Importantíssimo você não perder, tá? De forma 100% gratuita. O GPS com os 3 passos para você se candidatar e ser chamado nas melhores vagas, se preparar e passar numa entrevista de DDR e ser aprovado em um processo seletivo de DDR. Lembra que a gente viu lá atrás, na primeira aula, que existe um abismo entre as pessoas que querem trabalhar remotamente e as empresas que querem contratar remotamente? Justamente. Esse abismo vai deixar de existir agora na terceira aula, porque eu vou te mostrar essa ponte, esse caminho, o passo a passo, de verdade, tá? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. O passo a passo para você romper esse abismo, se conectar com essas empresas. E essas etapas são você tomar a escolha. Primeiro passo, hoje você já está liberto de ser uma escolhida, um escolhido. Você, a partir de hoje, já entendeu que você precisa ser escolhedora na sua vida. Você precisa tomar decisões. Às vezes, decisões difíceis, não tão fáceis. Mas e aí? Até quando você vai ficar nessa? Até quando você vai ficar com medo de tomar decisões? De escolher o que você quer para sua vida? Primeira etapa, fazer uma escolha. Segunda, escolha no sentido de escolher as vagas, tá? Que você quer. Segundo, posicionamento.
terceira, a prova, o teste, que é o processo seletivo. Com isso, você é contratado para um desenvolvimento de demanda. Ser desenvolvedor de demanda. E agora é com você. Agora é com você, literalmente. Eu conto com você para ir lá no nosso Instagram e comentar esse post aí que diz, deixe seu comentário da aula 2. E eu gostaria que você comentasse lá, porque eu gostaria muito mesmo de saber qual foi a coisa mais importante que você aprendeu nessa aula de hoje e qual foi a coisa mais marcante para você. E se possível, esse é um extra, tá? Coloque lá nos comentários algo na sua vida que você foi escolhido e que você não escolheu e que você viveu com isso por meses, talvez anos. E você foi escolhido, você deixou a vida te levar, e você aceitou isso e nunca parou para pensar, poxa, não é isso que eu quero. Não foi isso que eu escolhi. Escreve lá, porque isso vai ajudar a você a fazer um compromisso com você mesmo. Escreve lá nos comentários. A partir de hoje, eu não serei um escolhido, eu serei o escolhedor. E coloca lá o que você foi escolhido na sua vida, que você não teve controle, que você deixou a vida te levar, que você já não aceita mais, que você vai mudar. Coloca lá nos comentários que eu quero muito saber. Eu estou implorando, eu realmente quero muito saber. Se você assistiu aqui até o final, eu quero muito saber. É o único pedido que eu te faço. Comenta lá embaixo. O que você não vai mais aceitar na sua vida e que você, a partir de agora, vai escolher uma coisa diferente na sua vida. E o maior aprendizado que você teve nessa aula aqui. Gostaria muito de saber. Nos vemos na terceira aula, onde você vai aprender esse passo a passo. Um prazer estar aqui com você até esse momento. Nos vemos na terceira aula, na sexta-feira, às 8 horas da manhã. Na semana 5.000 no home office, onde você está aprendendo como migrar para o home office, ganhando mais de 5.000 por mês, mesmo sem ter experiência. Um abração e a gente se vê na próxima aula.